Boa noite! Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é dia 26 de abril e se você está fazendo aniversário hoje, nesse dia, parabéns! Que Deus te abençoe muito, que você aproveite bastante hoje, porque é o seu dia, não é mesmo, gente? Estou começando o vlog aqui no meu quarto, já arrumadinho, olha só! Tcharam! Por quê, gente? Porque eu vou estudar agora. Vou estudar por quê? Porque mais tarde eu pretendo fazer uma prova de português. Como eu expliquei pra vocês, eu decido quando eu quero fazer a prova e que horas eu quero fazer a prova. Como a escola fica aberta de manhã até a noite, tipo até 10 horas da noite, eu tenho horário livre pra fazer a prova no horário que eu quiser até as 10 da noite, né, gente? Então eu vou estudar hoje, terminar a apostila, porque falta algumas páginas pra eu terminar, porque eu só posso fazer a próxima prova se eu terminar a apostila. Eu já fiz metade, né? Como eu disse pra vocês, uma apostila são 2 provas, né? A cada apostila são 2 provas. Você faz até metade da apostila, aí você faz uma prova, e aí da metade pro final é outra prova. Então eu já tô da metade pro final, né? Porque como vocês viram, no vlog de terça-feira eu fiz uma prova e tirei 10! Yay! E minha meta é tirar 10 hoje também, gente. Então é isso, vou estudar agora, então bora lá! Aqui agora, gente, depois que eu estudei, eu não gravei mais nada. Eu fui fazer a prova depois de um tempinho, gente. E aí eu fiz a prova de português e passei. Tirei 9.5 na prova. Não foi o 10 que eu queria, mas foi 9.5 também, é uma nota boa, né, gente? E aí agora eu fui pro segundo volume de língua portuguesa. Então eu vou fazer 4 apostilas de língua portuguesa. Eu terminei a primeira, agora falta mais 3, né? Eu já tô na segunda. Passando da segunda, eu vou pra terceira de língua portuguesa, pro volume 3. Depois da terceira, eu vou pra quarta. Depois que eu terminar a quarta, eu vou pra próxima matéria. Então, cada matéria são 4 livros. E cada livro, né, cada apostila são 2 provas, gente. Então, é isso, né? Vamos que vamos. E aí eu já peguei. E eu também queria tirar uma dúvida de vocês, gente, que vocês comentaram no último vlog. E nos vlogs, assim, que apareceu eu estudando aqui em casa, que é em relação a eu estudar com fone de ouvido. Vocês perguntaram, como assim, Thalita, você estuda com fone de ouvido? Se eu consigo me concentrar, né? Porque tem muita gente que não consegue estudar com fone de ouvido, não consegue estudar com
barulho nenhum, tipo, precisa de silêncio total mesmo. A minha mãe, por exemplo, ela só consegue estudar com silêncio, gente, ela não gosta de som nenhum. É silêncio, ela e o livro. E aí já eu não, eu gosto e eu prefiro estudar com fone de ouvido. E aí às vezes eu estudo escutando música pop, né, pop mesmo, ou eu estudo escutando música clássica. Depende muito do dia e depende muito do momento. Tem dia que eu escuto música clássica e vou estudando e, tipo, tudo bem. E tem dia que eu escuto música pop mesmo, normal, tipo, Justin Bieber, sei lá, gente. A Loki, por exemplo, né, aquelas... Coloco essas músicas e eu prefiro estudar assim porque eu acho que eu consigo me concentrar melhor. Não sei, gente, algumas pessoas podem achar estranho, tipo, como assim você consegue se concentrar na matéria escutando uma música eletrônica, né, por exemplo? Não sei, gente, desde o Japão eu sempre fui assim, eu sempre gostei de estudar com fone de ouvido. Quando eu estudava lá na escola japonesa e ia fazer lição de casa em casa, né, no caso, eu também estudava com fone de ouvido e sempre deu certo, eu sempre me dei bem estudando desse jeito, né, um jeito que eu me sinto bem de estudar e que eu consigo prestar atenção na matéria. E tem um caso muito engraçado também, tipo, que eu tinha um amigo na minha sala que ele estudava e só conseguia estudar, tipo, prestar atenção na matéria se ele estudasse fazendo carinho no gato dele, gente. E aí o professor falou, mas isso é muito estranho, você deve estar me zoando. E ele sempre tirava nota boa, detalhe, né, ele só estudava fazendo carinho no gato dele, ele tinha foto fazendo carinho no gato dele estudando, gente. E aí ele falou, vou fazer um teste, vou estudar pra prova, pra uma prova específica, sem fazer carinho no gato. Vocês acreditam que essa prova que ele fez, tipo, que ele estudou sem o gato, ele tirou nota baixa, gente? Foi a única prova que ele tirou nota baixa e foi a única prova que ele estudou sem o gato dele. Então, tipo assim, eu acho que cada um tem uma maneira, um jeito de estudar, que sabe como vai prestar atenção. Ele prestava atenção estudando com o gato dele, eu presto atenção escutando a música. E vocês, gente, comentem aqui como vocês gostam de estudar. Se vocês preferem silêncio, se vocês preferem assistir alguma coisa estudando. Acho que assistir já não dá também, né? Porque daí, tipo, não tem como olhar pra TV e olhar pra apostila, mas sei lá, fazer carinho. Se vocês fazem carinho também no seu gato, seu cachorro, comentem aqui como vocês estudam aí na sua casa. Gente, eu falei pra vocês que eu peguei a minha apostila nova de língua portuguesa, que é o volume 2, e também lembrei, eu nem sei se eu contei pra vocês, mas nós pegamos a nossa nova apostila de inglês. Nós fizemos a prova e passamos na prova de inglês. Fizemos a prova, eu acho que foi semana retrasada. Não foi semana retrasada, foi um pouquinho antes ainda. Nós fizemos a prova de inglês e passamos também. E aí pegamos a nossa nova apostila, gente. Eu vou mostrar pra vocês, olha só. Essa aqui não é minha, porque a minha eu coloco o nome, né? Porque como eu e a Mamis, nós fazemos aula VIP no Centro Cultural aqui em Sorocaba, a gente faz aula VIP, então nós estamos no mesmo nível, né? Então, ou seja, na mesma apostila. Aí no caso, como é aula VIP, eu não sei se eu já contei pra vocês, mas provavelmente já. É só eu, a Mamis e o professor, gente. E aí, olha só, é assim a nossa nova apostila, tcharam, que é o nível intermediário pro avançado já. Então, antes, a nossa apostila de antes tá guardadinha aqui também, em cima da minha mesa, gente. Eu tô... Meu quarto tá livre agora aqui, gente. Olha só como está o meu quarto, olha. Tcharam. Temos aqui o meu caderno de línguas. Tipo, eu comecei a estudar alemão aqui em casa, gente, uma breve história pra vocês. Porém, todavia, contudo, alemão é uma língua muito difícil. Só quero deixar bem claro. Então a gente vai partir pro quê? Vai partir pro espanhol. Aquelas, né? Não que eu desisti do alemão, gente. Olha, eu até comecei a estudar bonitinho aqui, ó. Mas, né... Eu acho um pouco difícil pra estudar aqui em casa, mas nada que a gente se esforce, estude bastante, que aprende, né, gente? Basta focar, né? Tem que focar, né, em uma coisa específica. Enfim, olha só, o nosso livro antes desse laranja, que é o novo, era esse aqui. Vermelho. Eu vou mostrar pra vocês, na verdade, todos os livros, porque no total agora a gente tá no terceiro livro. Então a gente já terminou o primeiro, o segundo, estamos no terceiro. E no total do curso inteiro, o professor falou que são 6. Então faltam mais 3 pra gente concluir o curso, gente. Como assim? O tempo passa muito rápido, tudo bom? Gente, eu coloquei a câmera aqui em cima da minha mesa pra não cair. Espero que não caia, porque assim, eu empilhei o meu computador, o notebook fechado. Aí eu coloquei a apostila embaixo. Aí eu coloquei o
meu negocinho que eu tenho do Japão e coloquei a câmera em cima. Tá tipo uma torre que eu fiz, né, gente? Precisava disso? Não precisava. Tem tripé? Tem, mas tá na sala. E eu falei, eu quero um negócio agora, quero falar agora, quero conversar agora, então vou fazer agora mesmo. Então olha só, gente. Temos 3 apostilas. Essa daqui é a que nós vamos começar a estudar. É, né, a mais nova. Pra nós, né, no caso. E aí a primeira foi essa daqui, gente. Tá vendo? Essa azulzinha, que é do nível baixo pro médio, né? Do iniciante pro médio, no caso. Então você aprende do básico até você vai pro nível médio. Aí você troca, depois que você fizer a prova, você passar tudo certinho, você vai pra essa apostila aqui. Vermelhinha, gente, olha. Muito bonitinha. E aí essa daqui é do médio pro intermediário, tá vendo? Bem legal, bacana. E aí nós terminamos ela, fizemos a prova, acho que não foi semana passada, mas foi esse mês, gente, que nós fizemos a prova, passamos e aí terminamos essa apostila aqui, que é do médio pro intermediário, e agora nós entramos nessa apostila aqui, que é do intermediário pro avançado, gente. Então estamos no nível avançado agora, né? Estamos entrando no nível avançado, que é essa apostila aqui. Começamos a fazer agora, tipo, literalmente começamos. E aí todas as apostilas, gente, eu coloco o meu nome aqui em cima, sem brincadeira. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Olha só. Tcharam! Aqui, ó, meu nome aqui. Aí tem na outra também o meu nome. Olha, aqui. E aí na outra também. Ah, não, essa daqui não tem, gente. Ou essa daqui não é minha? Calma. Ah, não, essa daqui é minha, mas não tem porque a Mamis não pegou essa apostila aqui. Foi só eu que peguei, porque ela não tinha entrado nesse nível. Deixa eu focar na minha pessoa, porque essa câmera ela desfoca, aí ela não foca mais, gente. Mas enfim, essas são as apostilas. Queria fazer um update também, porque tinha gente perguntando se nós estávamos fazendo aí no curso de inglês ou se a gente tinha parado. E nós estamos fazendo sim, gente. Pra quem acompanha a gente lá no Insta... Deixa eu pegar vocês agora pra conversar mais naturalmente, né? Pra quem nos acompanha lá no Insta sabe que nós continuamos com o curso de inglês. A gente posta foto na escola, a gente posta stories na escola. Às vezes a gente não grava muito pro vlog, mas lá no Insta a gente mostra bastante pra vocês. Então sigam a gente lá, gente, pra vocês ficarem atualizados de tudo que a gente tá fazendo em tempo real. E eu tenho que parar de falar gente, porque é uma mania que eu tô, que é demais. Tipo, a cada frase que eu falo, metade, mais da metade, é gente, né? Tipo, preciso melhorar. Aí a pessoa vai gravar vlog, olha a bagunça que eu faço, gente. Né? Tipo, olha a minha cama, uhul, que festa. Tipo, tem que pegar esse aqui, tem que guardar, aí tem meu caderno, olha que beleza, gente. Bora arrumar essa baguncinha básica aqui, né? Bora lá. Aqui agora, olha, tô com o cabelo preso. Vim fazer um chá de camomila pra tomar agora à noite, porque chazinho é bom. E fazia um tempinho já que eu não tomava chá de camomila antes de dormir, gente. Então eu coloquei água pra ferver ali e eu já vou aproveitar e mostrar pra vocês como que ficou meu quarto. Eu tô gravando tudo pra vocês, gente, do que eu tô fazendo hoje, porque vocês falaram que gostam de vlogs o quê? De realidade, né, gente? Então, olha que escuro que tá, tipo, tudo bom? Vocês falam que gostam de vlog de realidade, tipo, que mostra o dia a dia mesmo. Tô mostrando pra vocês como que tá sendo basicamente minha noite, né? Porque de dia eu fiquei o dia inteiro no meu quarto. E fiquei em casa mesmo, não saí com a Mamis também ficou trabalhando o dia inteiro. Por isso que ela nem apareceu nesse vlog, na verdade. A Mamis nem apareceu no vlog, gente. Agora que eu parei pra pensar, mas enfim, ela ficou trabalhando também, por isso que nem apareceu. Então é isso, sextou como? Sextou em casa. E olha só, terminei de arrumar aqui o quarto, mesinha arrumada. E olha só a minha cama arrumada. E vocês estavam perguntando qual que era o nome, né, do meu bichinho aqui, que eu perguntei pra vocês
pedir indicações de nomes para o nosso amiguinho e eu escolhi Totozinho, gente. Vocês comentaram bastante Totozinho. Eu apresento vocês o nosso novo amigo e eu deixei a água fervendo lá, gente, pra fazer o chá. Aquelas que saem batendo papo e aí esquece, né, da vida, esquece que tem um fogão ligado. Então é isso, gente. Vou fazer um chazinho agora pra tomar. Depois que eu tomar banho, eu volto a falar com vocês, tá bom? Voltei aqui agora, gente, pra finalizar o vlog de hoje por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu já tomei banho, mas eu ainda não tirei minha maquiagem, porque eu vou lavar... Eu normalmente, né, tento lavar meu rosto depois de eu tomar banho, porque daí eu lavo na água fria. E eu gosto de tomar banho na água quente. Então, tipo, não tem como lavar o rosto na água fria durante o banho, né, gente? Mas enfim, é isso. Vou finalizar o vlog de hoje por aqui. Amanhã eu pretendo fazer as minhas unhas, que já tá ficando feinha. E como é um esmalte mais escuro, é o chumbo, tipo, um pouquinho que já descasca, já destaca muito, né, gente? Então eu vou fazer as minhas unhas amanhã. Eu vou finalizar o vlog de hoje por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E eu vejo vocês amanhã, ok? Beijão pra vocês e tchau!